neste canal. Desta vez é um canal, no canal Pensar Direitos Humanos, do programa de pós-graduação em Direitos Humanos, e também com transmissão pelo canal da OAB. Eu agradeço a todos que estão aqui presentes conosco, nos acompanhando. Nós temos a satisfação de, neste momento, lançar um livro, né, chamado Lawfare como ameaça aos direitos humanos, que foi um livro construído dentro de uma disciplina de pós-graduação do nosso programa de direitos humanos. Antes de apresentar o livro, nós vamos convidar para fazer a abertura Rafael Lara, que é doutorando do nosso programa, mas, ao mesmo tempo, ele era presidente da ESA, da Escola Superior de Advocacia, e recentemente eleito presidente da OAB de Goiás. É muito prazer recebê-lo. É extremamente importante para nós, Rafael, tê-lo como aluno do curso e, ao mesmo tempo, sempre atuando junto à OAB, junto à ESA, trazendo apoio ao programa de pós-graduação. Boa noite, professora Helena. Boa noite a todos e todas que acompanham. E, na verdade, a honra é toda minha, né? Estar na primeira turma de doutorado do Programa de Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás é, de fato, uma honra. Para falar da abertura, ainda sou, viu, professora, o diretor-geral da Escola Superior de Advocacia, em que pese presidente eleito da Ordem dos Advogados do Brasil. Até o dia 31 de dezembro, o nosso grande presidente, Lúcio Flávio Siqueira de Paiva, e continua à frente da Escola Superior. Eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que a publicação dessa obra, ela demonstra uma maturidade jurídica, científica do nosso programa de forma muito significativa e de forma muito positiva. A cada ano que passa, o programa cada vez mais maduro e avançando para ser um exemplo e um modelo dentro dos estudos de direitos humanos que terão desafios muito significativos em um momento que, se Deus quiser, se aproximará de pós-pandemia. E o que posso dizer a respeito do papel da Ordem dos Advogados do Brasil e da Escola Superior de Advocacia, dentro dos grandes desafios que a OAB tem perante a salvaguarda dos direitos humanos na sociedade, é que promover o debate, promover os espaços, incentivar a ciência relacionada aos direitos humanos é talvez uma das maiores missões da Ordem por meio de sua Escola Superior de Advocacia. Claro, sem deixar a oportunidade de participar, se manifestar e posicionar nos debates, inclusive, eventualmente, judicializar os temas que afetaram os direitos humanos. Direitos humanos, professora, que, para mim, vai para a próxima gestão da Ordem como um tema muito caro e que deixo aqui registrado a todos que quero muito próximo da Ordem, o Núcleo de Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás, para que a gente possa pensar juntos nesse tema e nesse debate, que ele é tão provocador dentro da sociedade, especialmente do contexto que estamos. Então, parabenizo efetivamente todos que participaram dessa obra, parabenizo a nossa querida professora Helena, coordenadora do programa, parabenizo de forma muito especial o professor Edivar, que está aí para falar com a gente, professor Osmar, que teve tanto carinho de fazer essa intermediação da Escola Superior de Advocacia e do programa em tudo isso, e cada um dos autores e das autoras a quem faço na pessoa do meu querido amigo e colega de curso de doutorado, Fabiano Coelho.
Muito obrigado, um excelente evento de lançamento, e eu tenho certeza que é um livro que, como já faz há muito o Programa de Direitos Humanos, que marca, mais uma vez, a reflexão e debate dessa pauta. Muito boa noite, professor Edivar Madureira Brasil, nosso magnífico reitor, que está conosco também para apresentar, para acolher essa iniciativa. Agradeço ao Rafael também pelas palavras de acolhimento e de reconhecimento do trabalho conjunto. Obrigada, professor Edivar. Obrigado, Helena. Boa noite a todos e a todas. Uma alegria muito grande estar aqui no programa de pós-graduação interdisciplinar de Direitos Humanos, no lançamento do livro Lawfare como ameaça aos direitos humanos. É uma satisfação muito grande estar aqui ao lado do Dr. Osmar Pires, do Dr. Rafael Lara. Ao seu lado, Helena, eu quero aqui, de público, reconhecer todo o seu trabalho, toda a sua luta, toda a sua dedicação na consolidação desse programa de pós-graduação, desse doutorado, que é desafiante, né? A gente não pode se esquecer que essa necessidade de institucionalizar a interdisciplinaridade levou a várias mudanças na UFG, né? A primeira com a criação dos núcleos interdisciplinares, agora nós vamos dar um passo além e a contribuição do programa foi fundamental. Então, eu quero aqui reconhecer toda esse diálogo estabelecido e construído com a administração e que desembocou no Conselho Universitário, e finalmente aprovamos uma resolução que vai dar, sem dúvida nenhuma, asas a iniciativas como essa, né? Que é um programa que envolve aí várias unidades acadêmicas, pela transdisciplinaridade do tema, e que permite que a universidade explore mais aspectos da nossa sociedade. Falar do lawfare é até um pouco... Nos machuca muito, né? Nós vivenciamos o que aconteceu no Brasil recentemente, o que aconteceu em outras partes do mundo, mas aqui de maneira muito intensa, inclusive aqui dentro da nossa própria casa, né? Nós temos vítimas dessa questão do lawfare, do uso do direito para perseguir e para obstruir carreiras e pessoas. Então, eu tenho acompanhado aí a luta do Osmar nesse trabalho que foi construído aí a inúmeras mãos. Participei do lançamento aqui na UFG com a presença do Flávio Dino, acompanhei todas as inserções de personalidades do país, a tradução do livro, enfim. Nós temos aqui hoje uma noite extremamente importante com a apresentação desse livro. E que bom que ele é feito na universidade, né? A universidade é o lugar do debate, da crítica, da construção, né? Das possibilidades de visões mais ampliadas sobre o mundo, né? Importantíssimo está o nosso aluno do programa aqui, o Rafael Lara, diretor da ESA, daqui a pouquinho presidente da OAB, e que continua no programa e que vai fazer esse programa ganhar cada vez mais visibilidade. Então, é importantíssimo esse ato aqui de lançamento. E eu quero dizer que nesses últimos dias, né, Helena, do meu mandato, né, em menos de um mês, eu deixarei a reitoria da universidade, talvez atravessando aí um dos períodos mais difíceis da história da universidade, com pandemia, com ataque à autonomia universitária, com tantas adversidades, mas que junto com a comunidade universitária estamos fazendo essa travessia com serenidade, com respeito às pessoas, né, com a universidade mais forte, com a universidade mais próxima da sociedade, com a universidade trazendo reflexões
profundas sobre a sociedade como essa. Então, estou muito feliz de estar aqui. Eu quero me congratular com vocês e parabenizar pela grande conquista. Um grande abraço e eu vou ficar aqui no backstage até o limite da minha próxima reunião. Brinquei com a Helena que eu estou indo para a China, né? Eu entro agora num evento do nosso Instituto Confúcio, junto com os chineses, e aí a gente tem que fazer mais ou menos nesse horário, porque está amanhecendo na China agora, né? E a gente aqui anoitecendo, então nós vamos fazer um evento agora com os chineses, e daqui a pouquinho eu tenho que sair. Mas obrigado pela oportunidade, pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Daqui a pouquinho eu tenho que sair, mas... Muito obrigada, professora Edivar. É muito importante para o programa de Direitos Humanos ter a sua presença, seu apoio permanente da reitoria, né, em relação ao programa e ao núcleo de direitos humanos. Sem dúvida, acho que a preocupação, o trabalho com direitos humanos é uma marca da UFG, e nesse sentido a gente se sente muito contemplado e a sua participação é muito importante. Obrigada por estar conosco nesse momento. E desejo, então, uma boa reunião com o seu na China, né? E passo agora para a apresentação do livro, ele mesmo. Muito obrigada, professora Edivar. E passo agora para a apresentação do livro. Bom, então, dando seguimento, apresento ainda o professor Osmar Martins Júnior, né, para falarmos do livro. Né? O livro, como eu disse inicialmente, é uma iniciativa que aconteceu ao longo de uma disciplina que Osmar e eu ministramos no programa de pós-graduação em Direitos Humanos, no primeiro semestre de 2021. Nós ministramos uma disciplina com este tema, né, com esse nome, Lawfare como ameaça aos direitos humanos. E, na medida em que a disciplina foi acontecendo, as pessoas foram entrando no tema, estudando o tema. Os nossos alunos se tornaram, assim, muito participativos, muito curiosos, trouxeram uma porção de contribuições. Também na disciplina nós tivemos a participação de professores de fora do programa, né, de pessoas que fizeram palestras para os nossos alunos, enriquecendo a temática, né, e tudo isso gerou, inicialmente, no Osmar e em mim, o desejo de consolidar a disciplina na forma de um livro. Né? A forma de um livro é algo fundamental num programa de pós-graduação. Por quê? Justamente porque por meio do livro que a gente estabelece diálogo, discussão entre especialistas. Não é um livro acabado, mas é um livro que provoca a discussão. E esta é a característica de um programa de pós-graduação e daquilo que se espera da pós-graduação em geral no Brasil. Provocar discussões, chamar os especialistas, buscar com que eles aprofundem os temas. Né? Então, nesse sentido, nós nos sentimos muito instigados em propor a conclusão do livro aos nossos alunos e aos palestrantes que também estiveram conosco. Felizmente, nós tivemos uma acolhida muito entusiasmada, né? E tivemos a publicação não só dos trabalhos dos alunos que seguiram a disciplina, mas também nós tivemos a publicação de 2 palestrantes, né? E isso enriquece o livro. É importante destacar ainda que nós tivemos o apoio da OAB, da ESA e da OAB, por meio do Rafael, que é doutorando, né? Ele não foi aluno da disciplina, mas
ele se solidarizou e disse, não, mas esse tipo de discussão a gente apoia, a gente quer estar presente, é importante para criar esse espaço público de discussão de um tema candente do momento atual que envolve tanto a academia quanto os juristas de uma maneira geral, mas para além da academia e para além dos juristas de maneira geral, envolve a toda a sociedade política brasileira. Né? Então, é um pouco essa contribuição que a gente quis trazer neste livro, né? São temas abertos, vocês podem ver, uma temática variada, rica, né? Cheia de diálogos interdisciplinares, porque o nosso programa é um programa interdisciplinar, então nós temos artigos que não são artigos do âmbito estrito da discussão jurídica, mas que trazem essa discussão do lawfare para questões que ultrapassam a mera esfera do direito, que se projetam nos problemas da sociedade civil. Problemas como a educação, como a discussão de fundamentos teóricos, né, a discussão de, enfim, de uma série de questões que a gente pode passar no índice do livro, né? Eu tenho o livro aqui aberto, eu posso rapidamente dar algumas sugestões, né? Como, por exemplo, bom, não apenas questões diretamente de direito, mas eu acabei abrindo aqui na ideia do constitucionalismo abusivo, né, que é uma ideia importante, né, do âmbito de vista do direito, mas também questões relacionadas ao neoliberalismo, à desigualdade social, à democracia, ao problema da corrupção, a questão do funcionalismo público, mecanismos de perseguição ao funcionalismo público, né, a questão do Estado democrático de direito, enfim, uma série de questões que são pertinentes, não apenas diretamente ao âmbito do direito, mas uma série de outras questões que se ligam a temas interdisciplinares e que atravessam a sociedade civil. Né? Então, eu vou passar a palavra ao meu colega Osmar, né, que é um dos organizadores do livro, foi o professor da disciplina, meu papel foi muito mais de figurante. A pesquisa acerca de lawfare que deu origem à disciplina é, de fato, do Osmar, a minha participação é sempre mais de fundamentos, né, de discussão dos problemas, mas, de fato, a pesquisa é do Osmar. Então, Osmar, muito obrigada pela colaboração, pelo companheirismo e pela intensa atividade na pesquisa e na condução dessa disciplina que fizemos conjuntamente. Obrigado, professora Helena. Eu agradeço pela sua extrema gentileza e modéstia. Mas eu quero registrar que sem a sua participação, a sua liderança e a sua sapiência dotada de uma capacidade de aglutinação, nada disso estaria ocorrendo. Então, eu quero deixar registrado que recuso o termo figurante e torno patente que a sua participação e tem sido e será sempre efetiva no âmbito do programa, não só dessa disciplina. Inicialmente, eu gostaria de saudar o magnífico reitor da UFG, o Dr. Edivar Madureira Brasil, além de saudar a coordenadora do programa, a professora doutora Helena Esser dos Reis, o professor doutor Magno Medeiros, coordenador do Pensar em Direitos Humanos, em nome do qual faço a saudação a toda a equipe de transição, que faz um trabalho
fenomenal, não só nesse evento, como em tantos outros do Pensar Direitos Humanos. O diretor da Escola Superior de Advocacia, ESA, e presidente eleito da OAB, advogado e doutorando do programa de pós-graduação interdisciplinar em Direitos Humanos, o advogado Rafael Lara Martins. Quero registrar o agradecimento, na sua ausência, do ex-ministro da Justiça e professor de Direito Penal da UNB, o doutor Eugênio Aragão, que nos honra com o texto da última capa do livro e que, estando agendado para hoje, só não está presente em virtude de problemas de saúde, ele está acamado. Queremos também agradecer a participação da professora doutora Maria Luísa Maier Feitosa, da Universidade Federal da Paraíba, que também, por motivo de força maior, não pôde estar presente, mas que contribuiu com a palestra durante a realização do curso, da disciplina, e também com o artigo publicado no livro, ao lado do advogado Elias Menta Macedo, que é mestre em Direitos Humanos pelo Programa Interdisciplinar em Direitos Humanos da UFG, e que ambos, Maria Luísa e Elias, abrilhantam o livro com os seus artigos. Saudamos também o juiz do trabalho, Fabiano Coelho, que é coautor e doutorando do programa, em nome do qual cumprimentamos todos os coautores pós-graduandos que assinam os demais artigos. Bom, como a professora Helena disse, nós ministramos uma disciplina que deu origem a esse livro coletivo. Esse livro é constituído, portanto, de 20 artigos de autoria dos pós-graduandos em Direitos Humanos, elaborado a partir dos trabalhos de conclusão da disciplina, que empresta seu nome ao título da obra, e que foi ministrada no último semestre. Compõe ainda o livro 2 artigos elaborados pelos professores convidados já citados, o advogado Elias Mentas e a professora Maria Luísa Maier Feitosa, da UFPB. No marco desse projeto interdisciplinar de investigação pós-doutoral em Direitos Humanos, que é a marca do PPG-IDH, nesse último período de 24 meses entre 2019 e 2021, o programa desenvolveu docência e pesquisa, reuniu investigadores, orientou trabalhos de pós-graduação, participação em seminários. Eu lembro, por exemplo, agora, recentemente, a pós-graduanda Lina Rezende apresentou, em conjunto comigo, um trabalho num seminário internacional realizado pelo Ministério da Justiça sobre o juiz das garantias e o lawfare, né? Quer dizer, então isso mais resultar em artigos e em livros sobre o lawfare. Esse empreendimento editorial é uma materialização de um projeto acadêmico. E ele só vem à luz graças à editoração do Centro Editorial e Gráfico da UFG, a CEGRAF-UFG. Então, nós registramos os agradecimentos à diretora Maria Lúcia e à sua equipe. O livro Lawfare, como ameaça aos direitos humanos, analisa a complexa questão do uso estratégico do direito sob o enfoque de pesquisadores pós-graduandos que são de diversas áreas de atuação, conformando um painel de múltiplos aspectos da guerra jurídica sobre os direitos humanos. Os coautores desenvolvem temas de grande repercussão em 20 artigos que estão capitulados pelas palavras-chave seguintes: a Operação Lava Jato, por Patrícia Jorge, é uma pós-graduanda do programa que fez a disciplina. Outra palavra-chave que capitula mais um outro artigo do livro é Educação e Direitos Humanos, pela pós-graduanda Maria Marta Lopes. A Justiça de Transição, por Liliane Rodrigues.
O Juiz das Garantias, por Lina Rezende, que eu citei há pouco. O Autoritarismo, por Aline Mota. A Família Tradicional, por Maria Isabel dos Santos. A Mídia e Fake News, por Camila Mello. As Alternativas de Controle Social, por Caroline Costa. O Constitucionalismo Abusivo, que a professora Helena citou, por Vanessa Guimarães. A Banalidade do Mal, de Hannah Arendt, por Fernanda Zenkner. A Jurisdição Constitucional, também citada pela professora Helena, por Aderley Soares. O Sistema de Justiça e o Racismo Estrutural, por Sara Fogaça. O Neoliberalismo e Desigualdade Social, por Helena de Góes, também citada anteriormente. O Desafio da Corrupção, por Jordana Pinheiro. O PAD, isto é, o Processo Administrativo Disciplinar, por Douglas Magalhães. A Jurimetria no Sistema Judicial, por Lemos Júnior e Márcia Cavalcante. O Estado Democrático de Direito, por Márcio Melegari. As Manifestações Populares, Fake News e Eleições, por Lorena Moraes. O Lawfare Trabalhista, pelo juiz do trabalho Fabiano Coelho, que vai dissertar sobre isso daqui a pouco. A Perseguição de Lideranças Progressistas na América Latina, por Amanda Gonçalves. O livro ainda aborda casos paradigmáticos de lawfare político local e geopolítico nacional e global, desenvolvendo suas correspondentes táticas e estratégias, conforme se ouvirá na sequência o advogado mestre em Direitos Humanos Elias Menta Macedo. Ele vai falar sobre um caso paradigmático de lawfare afetando um professor da Universidade Federal de Goiás. O Brasil teve papel negativo como um dos exemplos mais marcantes do uso estratégico do direito para fins políticos, geopolíticos e comerciais. A Operação Lava Jato, sob o pretexto de combater a corrupção, instituiu ilegalmente a guerra jurídica no Brasil, com efeitos devastadores sobre a economia nacional, sobre os direitos sociais e sobre as garantias fundamentais. Daí ser importante a contra-estratégia da defesa, a afirmação e o avanço da Constituição Democrática, a exemplo dessa iniciativa. Então, o lançamento deste livro contribui para formular contra-estratégias. Essa é a natureza de uma ciência. Quando você formula um novo conceito, uma nova categoria analítica, ela será testada. E esse teste de fazer e desfazer, provar e descomprovar, reafirmando o que foi provado, ele tem o objetivo de, ao se realizar novamente, cumprir os seus princípios e afirmar direitos. Então, a contra-estratégia à estratégia do lawfare é a afirmação dos direitos humanos e dos direitos sociais e dos direitos em gerais. Por isso, ao se lançar um livro com a temática tão variada, centrada nos direitos humanos, só nos resta parabenizar os coautores pela brilhante contribuição que emprestou à ciência jurídica, permeabilizando essa área de conhecimento com várias outras áreas do saber humano. E dessa intercomunicação, dessa interdisciplinaridade, dessa transdisciplinaridade, resulta novos saberes, novos conhecimentos, novos instrumentos de afirmação dos direitos. Afinal, os direitos não nasceram de uma vez por todas e nem são de uma vez, de tudo para sempre. Então, os direitos eles são sempre uma luta permanente de afirmação. Por isso, nós devemos, ao final, agradecer às instituições que se lançam a esse permanente desafio, como faz o Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar
em direitos humanos, como faz o canal Pensar em Direitos Humanos e como fez a reitoria do professor Edgar Brasil, juntamente com toda a sua equipe, com a SECOM e demais pró-reitorias, no apoio institucional aos projetos de fortalecimento democrático dos direitos humanos. Também nos resta agradecer o apoio da Escola Superior de Advocacia e da OAB de Goiás pelo patrocínio e participação, assim como a Associação dos Egressos da UFG, que luta para representar os 100 mil egressos, que são profissionais que estão no mercado, nas diversas áreas de atuação, reaproximando esses ex-alunos que são egressos da sua instituição mater, aquela que o formou para a vida profissional, assim como ao ADUF Sindicato pelo apoio. Para aprofundar um tema tão estratégico aos direitos dos brasileiros, está lançada essa obra, um instrumento de reflexão-ação. O e-book está disponível gratuitamente nas plataformas digitais das instituições e entidades parceiras desse projeto. Portanto, a leitura, a reflexão e a ação, os leitores e todos os cidadãos interessados. Muito obrigado. Obrigada a você, Osmar, pela ótima exposição do livro, né, de cada uma das partes. De fato, é muito prazeroso, ao final de um semestre de trabalho de aulas, né, a gente encontrar esse conteúdo tão rico agora disponível para uma discussão muito mais ampla. Convido a todos e todas que acessem o livro por meio do link, que devem... Vocês vão receber o link aí no YouTube, né? Acessem o livro, leiam, façam contatos, né? Vamos seguir a discussão, porque a produção do conhecimento, o conhecimento de pós-graduação é algo que está aberto ao diálogo, algo que tem que crescer, que tem que se aprofundar, e a participação de todos, a discussão com todos é sempre muito bem-vinda. Para dar sequência, então, à apresentação do livro, eu convido Fabiano, que é um dos autores do texto, de um dos artigos do nosso livro, né? Fabiano é doutorando do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e é também juiz da Vara do Trabalho em Formosa, né? E apresentou no livro justamente um problema de lawfare envolvendo questões relacionadas ao trabalho. Mas, Fabiano, fique à vontade, converse um pouco, conte um pouco da sua experiência no livro e no texto em particular. Você está aqui representando também seus colegas e todo o trabalho conjunto. Obrigada por vir. Sim, obrigado, professora Helena, professor Osmar, pela oportunidade. A disciplina do lawfare realmente foi uma disciplina muito importante para a formação de todos os alunos, né, de dar uma visão técnica, sistematizada, de um problema que eu acredito que mais do que nunca nós que lidamos com direitos humanos devemos ter a preocupação maior, né? E acaba que a disciplina conduzida pelo professor Osmar e pela professora Helena empolgou de tal forma os alunos que foi um processo até simples, natural, acerca da produção de cada um, de uma colaboração para esse livro. E acaba que, pela afeição do nosso programa e dos próprios alunos que participaram desse livro, com a colaboração
também de professores de fora da universidade, como o professor Osmar bem frisou, creio que entrega para a sociedade brasileira e para os estudiosos um livro ímpar, né, com diversos pontos de partida para discussões acerca do lawfare, não só naquele ponto mais visível, que é o lawfare usado como um instrumento de guerra, em especial no campo da política, né? E creio que foi bem interessante, né, que a gente tenha estudado o lawfare com certo destaque. O caso Lula, inegavelmente, né, é o maior parâmetro de lawfare no Brasil, e não só pelos fatos acontecidos, né, mas pela demonstração de onde o uso do lawfare pode se chegar, né, de influenciar, inclusive, em sistema político, eleitoral, no próprio funcionamento da democracia, né, e durante exatamente as aulas a gente pôde analisar, né, diversas decisões do Supremo Tribunal Federal que foram trazidas pelo professor Osmar, né, para que a gente realmente pensasse o país, o momento que a gente está vivendo, e, em especial, o risco, né, que essas estruturas do lawfare podem representar a democracia e aos próprios direitos humanos. Mas desse livro, me parece também que é muito importante a abertura que a obra traz, que decorre até do perfil dos alunos e daqueles que contribuíram para o livro, né? Textos que realmente eu tenho certeza que vão servir de ponto de partida para diversas pesquisas no país, né? Como texto envolvendo a estrutura tradicional da família brasileira, como um exemplo até meio que escondido de lawfare, o estudo sobre a questão do procedimento administrativo disciplinar, o exercício da jurisdição constitucional no âmbito, em especial, do Supremo Tribunal Federal. E, no meu caso, inclusive, eu resolvi escrever sobre o lawfare no campo trabalhista e tive pouquíssimas fontes de pesquisa, porque e exatamente eu resolvi escrever sobre esse assunto a partir de um conceito que o professor Osmar Pires escreveu sobre o lawfare, em que ele faz essa abertura, né, de que o lawfare pode se ligar também em relações econômicas, políticas, militares, comerciais e até mesmo geopolíticas, né? Então, é nesse sentido que eu trouxe no meu texto, particularmente, esse estudo de como estamos vivenciando o direito do trabalho no país nos últimos 5 anos, né? Eu busquei, num texto do professor Eugênio Zaffaroni, uma ideia de que dos fundamentos do lawfare é criar um discurso que nem sempre é verdadeiro, né? Um discurso que você acaba criando para a própria opinião pública uma ideia que ela é quase que irrespondível, né? No próprio caso Lula, isso se verificou, né, em que o sistema de justiça, né, aliado a uma deturpação do Ministério Público, criou-se um processo judicial que era uma verdadeira farsa, sem entrar aqui em questões de mérito, né, porque creio que num regular processo o Lula poderá apresentar a sua defesa, se for o caso, mas o que se percebe é que, além das alianças ali das instituições, né, Judiciário e Ministério Público, um forte papel da mídia para passar a impressão para a população de que
é certa a culpa daquele que é vítima do lawfare. Como tal, não merece exercer plenamente o direito de defesa ou sequer a gente cogitar uma ideia que não seja a eliminação, o sufocamento dessa vítima. E no campo do direito do trabalho, que é o que eu estudei para esse estudo no livro, a gente percebe esse discurso sendo criado nos últimos anos. E é bem curioso que o nosso processo, que alguns chamam de reforma trabalhista, e a gente poderia falar num processo de derretimento de direitos sociais, desconstrução, até mesmo de destruição do direito do trabalho, é bem interessante que esse projeto hoje ele está muito sinalizado, há até afirmações que eu cito do nosso presidente Bolsonaro, né, na imprensa, e ele repetiu esse discurso várias vezes, né, de que chega um ponto em que o trabalhador brasileiro ele tem que escolher, ou ele vai ter trabalho, ou ele vai ter muitos direitos. As duas ideias são inconciliáveis, né? E o que é curioso, e aí a gente pode fazer até digamos assim, um cruzamento de dados, uma intersecção do lawfare trabalhista com o lawfare político, mas o curioso é que exatamente no momento em que se começou o processo de perseguição, digamos assim, que culminou no impeachment da presidente Dilma, era exatamente um momento único que o país estava vivendo uma situação de pleno emprego, né? Não foram os direitos sociais, não foi o incremento da massa salarial dos trabalhadores, que decorreu de um processo em especial da lei de salário mínimo, que foi encaminhada pela presidente Dilma em 2013, salvo engano, não, antes, 2009, creio eu. Mas não foi isso que esse reconhecimento dos direitos, essa melhoria das condições do trabalhador, não foi isso que prejudicou o nosso mercado de trabalho, né? Então, é curioso que hoje ainda se tenta vender essa ideia de que com direitos o trabalhador vai viver numa situação de fome, de desemprego, né? O que a gente contesta muito pelos próprios dados estatísticos e com a história recente do país. Do ponto de vista legislativo, a reforma trabalhista de 2017, né, encaminhada pelo presidente Michel Temer, é o principal ato, né, é o ponto de partida desse processo de lawfare trabalhista, que eu cito no artigo, que eu faço menções, de que é um jogo hoje vivenciado por todas as instituições, tanto pelo Congresso Nacional, e aqui destacaria exatamente a reforma de 2017, mas também pelo Poder Executivo e pelo Judiciário, né? E eu poderia resumir aqui, claro, com uma pequena apresentação desse trabalho, mas de como a gente vê essa conjunção de atividades das instituições públicas contra os direitos dos trabalhadores, né? Em 2017, a reforma trabalhista ela visou atacar os dois principais fatores que eu compreendo, poderia até dizer que três, né? Os três principais fatores que sustentam a proteção do trabalhador, né? O primeiro é a negociação coletiva, que sempre se pensou que os sindicatos devem lutar por melhorias das condições dos trabalhadores, e a reforma trabalhista fez um processo inverso. Além de entregar a negociação coletiva como um instrumento para os patrões flexibilizarem a legislação, com grande prejuízo aos trabalhadores, ainda minou o sindicato, retirando contribuição sindical e qualquer outra forma viável de contribuição financeira dos sindicatos, enfraquecendo
aquelas entidades que vivem para defender os trabalhadores, sem a gente desconsiderar que nós temos que avançar para um sistema, inclusive, mais democrático de organização sindical no país. O que se fez é trocar um modelo que já era ruim por um outro pior, que os sindicatos não têm condições de negociar de igual para igual com os patrões, ainda mais agora sem dinheiro. O segundo instrumento é a subordinação, né? A relação de trabalho subordinado, que é o vínculo tradicional previsto lá na CLT. Ele vem sendo bastante enfraquecido, criou-se lá na reforma trabalhista um prestígio a trabalho autônomo, a terceirizações sem qualquer tipo de controle, a trabalho intermitente, que é uma situação que o empregado se vincula a uma empresa sem ter a mínima certeza se a empresa vai lhe dar trabalho e uma remuneração mínima por mês. E agora a gente está vendo discussões de possíveis propostas que serão encampadas pelo governo, agora já depois do nosso artigo, do nosso livro, de pensar, colocar na lei que um trabalhador de aplicativo não pode ter proteção da legislação trabalhista, né? Que é um grande problema que a gente percebe hoje no nosso mercado de trabalho. Além disso, a reforma atacou também um terceiro ponto, um terceiro pilar da proteção do trabalhador, que é o acesso à justiça. Nesse ponto, agora recentemente, nós tivemos, até com uma certa surpresa, porque a maré não anda muito boa, mas nós tivemos uma decisão no Supremo Tribunal Federal que ameniza um pouco as diversas situações que a reforma trabalhista de 2017 visou impedir que o trabalhador entre com ação na Justiça do Trabalho. Uma coisa é a gente tentar pacificar os conflitos para que as pessoas não ingressem, não procurem o judiciário porque está tudo certo. Outra coisa é você impor medo, né, da pessoa, como foi o caso, uma ideia de que o trabalhador sempre corre um risco muito grande de sair do processo devendo para a empresa ou mesmo para o advogado da empresa. E o Supremo, nesse ponto, equilibrou um pouco. A legislação da pandemia também, ela foi bem complicada, porque deixou de resolver diversas questões que eram importantes, e a gente está tendo que discutir no judiciário, ou mesmo por problemas criados continuamente pelo Poder Executivo, questões como cartão de vacina, né, porte sanitário e diversos outros que não foram devidamente resolvidos na legislação da pandemia. E foi uma legislação que flexibilizou bastante a proteção do trabalhador no momento de crise em que o trabalhador estava muito fragilizado. É claro que a gente tem que pensar na viabilidade das empresas, mas num momento como esse da pandemia, o trabalhador, mais do que nunca, é a parte mais frágil da relação. Do Poder Executivo, a gente tem visto diversos fatos, a começar pela extinção atrapalhada do Ministério do Trabalho, né, no início do governo Bolsonaro, e agora, quando se fez a reinvenção do Ministério do Trabalho, no primeiro momento, a preocupação era mais com discussões de empregabilidade do que da regulamentação trabalhista. E nós tivemos agora, recentemente, depois também de ter saído o artigo, o governo buscou reduzir mais de 1.000 atos do Poder Executivo em 8 decretos e portarias. Eu estou estudando esse assunto, preparando um esboço, inclusive, de uma futura publicação, mas só uma das portarias tem 404 artigos, né? Então, a situação criou-se praticamente uma nova legislação por meio dessa regulamentação do Executivo. E o Executivo criou problema demais durante a pandemia, inclusive, nós tivemos um momento muito emblemático do que o governo pensa acerca das relações de trabalho, quando, no auge da pandemia, uma medida provisória dizia que o trabalhador poderia
ajustar com o patrão a suspensão do seu contrato de trabalho durante a pandemia, sem que houvesse nenhum tipo de pagamento ou proteção social para o trabalhador. Mas eu queria destacar, antes de partir para o fim, que eu vou fazer uma pequena consideração sobre o Supremo, mas, para mim, foi uma alegria, ao final das contas, ver a medida provisória que trouxe essa questão de acordo entre patrões para o trabalhador não receber nada e ficar lá esperando a pandemia acabar sem renda, né? Essa medida não durou 24 horas e houve uma pressão da sociedade para que essa regra fosse revogada, e de fato foi. E um outro ponto que causou-me verdadeira alegria nessas medidas provisórias é que o governo, numa das MPs, emplacou uma regra dizendo que durante essa crise da pandemia, os empregados poderiam combinar com seus empregadores qualquer tipo de acordo individual valeria contra a legislação, desde que aquele acordo não afrontasse a Constituição. E eu percebi com muita felicidade e conferi isso conversando com amigos que dão assistência jurídica a empresas em especial, mas ali deu para perceber que a proteção mínima ao trabalhador ela está tão enraizada na nossa cultura, na nossa sociedade brasileira, que os empregadores enxergaram o mal dessa regra e não utilizaram. A gente não viu empresas saírem aí fazendo acordo para afastar a aplicação da lei, aproveitando-se até de uma forma gananciosa, né, esse momento da pandemia. E, por fim, em relação ao Supremo Tribunal Federal, a gente tem visto diversas decisões que vão na contramão da proteção social que a própria Constituição preconiza, que é o caso que o Supremo decidiu pela ampla utilização de terceirização sem qualquer limite. Em seguida, o Supremo disse que numa terceirização eu não preciso nem pagar o mesmo salário para o trabalhador terceirizado, né? Então, hoje tem uma situação muito injusta que eu posso ter o empregado contratado diretamente por uma empresa e ele trabalhando lado a lado, fazendo o mesmo serviço que outra pessoa, mas o outro vai ganhar menos só porque ele é terceirizado. E o Supremo validou esse tipo de condição de trabalho. O Supremo tem validado negociações coletivas, inclusive prejudiciais ao trabalhador, que vão na contramão, né, da norma coletiva como um instrumento de conquista do trabalhador, e recentemente também validou uma legislação de trabalho autônomo no setor de transporte, né? Então, eu posso ter uma pessoa que trabalha recebendo uma remuneração mensal de uma determinada transportadora, mas se ela tem um contrato formal dizendo que ela, mesmo que exclusiva, ela tem lá um contrato formal de prestador de serviço de transporte autônomo de cargas, o Supremo validou essa situação que é bem discutível. Então, finalizando aqui, me parece que a gente refletir sobre o atual momento, né, e procurar, inclusive, origem, né, desses problemas, que, para mim, tem origem tanto no setor econômico quanto em determinados grupos políticos, né, existentes no país. É importante a gente buscar a origem, admitir o problema e buscar a origem desse denominado lawfare trabalhista, que é uma forma da gente poder tecnicamente resistir até esse discurso que parece um discurso único, de que o direito do trabalho ele realmente tem que ser abolido ou tem que beirar a informalidade, como disse outro dia o nosso presidente, e a instituição que eu pertenço, que é a Justiça do Trabalho, está dentro desse contexto, né? Porque sem proteção ao trabalhador não teria nem sentido mais ter um ramo do judiciário destinado a essa proteção específica de direitos humanos, de direitos sociais. Então, agradeço o tempo, em especial a deferência de poder
falar aqui um pouco, né, do meu trabalho, mas também falar um pouco desse livro que alegrou certamente todos os colegas que participaram da disciplina de Laufer. Obrigada, Fabiano. É muito bom ter você conosco, representando a todos os colegas, né, que participaram intensamente ao longo da disciplina, das discussões e da construção do conhecimento. Muito obrigada por estar aqui conosco. E eu convido agora o mestre em Direitos Humanos, Elias, que atualmente atua como advogado também do Sindicato dos Professores da Universidade Federal, e que vai nos apresentar um caso, né, um caso de Laufer, que ele já apresentou, que ele levou como palestra durante a nossa disciplina, para dar uma ilustração, para mostrar o quanto essa situação existe e nos atinge diretamente. Elias, obrigada por participar conosco. Muito obrigado, professora Helena. Gostaria de cumprimentar nossa audiência, a todos e todas presentes. Cumprimento especial ao nosso magnífico reitor, seu terceiro mandato, foi meu reitor. Acho que já faz uma década que eu conheço, e fazendo votos para que ele não abandone a vida pública. Cumprimentar a professora Helena, que por muito tempo no mestrado tive uma convivência muito próxima, e para mim sempre é um prazer revê-la. Mestrado que também, diga-se de passagem, em minha casa, me sinto muito à vontade, ouvindo o Fabiano, que me antecedeu, falar, uma vontade brutal de poder debater com ele também outros temas, e eu acho que esse confinamento nosso com as telinhas, enfim, oxalá que acabe logo. Um agradecimento especial ao Osmar pela deferência, pelo convite. Osmar, que é uma das pessoas mais interdisciplinares que eu conheci na vida, agrônomo, biólogo, formado em Direito, doutor em Ciências Ambientais, pós-doutor em Direitos Humanos, que muito me alegra com as companhias, né, com as falas. Cumprimento especial também ao Rafael Lara, querido advogado, foi eleito presidente da OAB, certamente fará um trabalho gigante. E também ao Fabiano, que me antecedeu, que é egresso da casa, que volta no seu doutorado, e espero eu que no curto prazo também possa exercer a docência na universidade, um excelente quadro, né, que nós temos. Antes também de adentrar o tema, o que eu vim falar, queria fazer um reconhecimento, falar um pouco da semana, né, que ainda está na quarta-feira e anda muito movimentado. Então, um reconhecimento ao colega advogado também, Marcelo Terto, que foi indicado ao CNJ, dizer da dificuldade que para nós advogados é compreender uma decisão igual a que foi dada pelo Supremo, em que se determinou a imediata execução das penas na Boate Kiss, poucos dias depois de dizer que não pode a prisão em segundo grau, mas isso também vai ser reflexão para um próximo momento. E na linha do que o colega Fabiano antecipou, dizer que o TST também parece que acabou de firmar, já está com 2 votos, tem um pedido de vista, mas é o que tudo indica, em pelo menos uma das turmas vai firmar uma posição relativa ao vínculo dos trabalhadores com esses sistemas de aplicativos, né, que trazem tantas discussões. Fazer também um adendo, né, e uma chamada de atenção para o caso do professor Cancelliere, professor que morreu há 4 anos, foi vítima de uma persecução brutal, alguém que tinha abandonado a advocacia para dedicar à academia e simplesmente foi impedido de entrar em sua casa, né, que é a universidade, como a casa de diversos professores. Então, a reflexão que eu queria fazer inicialmente é como é que a gente pode perder uma vida dessa e quais são as consequências que são advindas num caso desse, né? E uma reflexão também que o bom, né,
e isso é claro para aquelas pessoas que, assim como eu, acreditam que a Terra é redonda, o quão bom é a Terra ser redonda, né? Hoje a gente vê agentes que estavam no judiciário se filiando a partidos políticos para disputas eleitorais. É na disputa eleitoral que tem que ser feito mesmo, não é pelo judiciário. E com essa introdução, vou dizer um pouco sobre o que nós tentamos falar, né, sobre o caso do professor Elias Haas, que a defesa, que nós, enquanto defesa, trouxemos naquele momento do debate, mas no sentido de chamar atenção, né, existem várias limitações, não posso adentrar em alguns aspectos, questões estratégicas do processo, enfim, mas eu quero dizer um pouco de qual é o nosso caminho naquele momento de fala. Então, nós iniciamos tentando fazer uma definição conceitual, trazendo para o debate, e também, só um adendo, né? Fiquei extremamente feliz de saber que o livro está disponibilizado de uma forma gratuita, que qualquer um que possa e queira pode entrar num site e fazer o download. Então, assim, muito, muito alegre com isso. Eu acho que a universidade pública ela é referência na produção de conteúdo de qualidade, entrega por um preço, quando não gratuito, extremamente acessível. Então, muito interessante essa perspectiva. E voltando, nós começamos o trabalho, né, o artigo, que nada mais é do que a transcrição do debate que foi feito, claro que trazendo as referências, tentando fazer uma definição do conceito e trazendo aquelas que são as características do lawfare, que é a geografia, armamento e as externalidades. A geografia no sentido de qual jurisdição, como pensar isso do ponto de vista de aonde processar, a norma jurídica para compreender qual lei vou usar, né? Então, vou usar uma lei penal, vou usar uma ação civil pública, que tem uma perspectiva de mais indúbio pró-societá do que indúbio pró-réu. Vou trazer essa discussão por qual esfera, e as externalidades, que nada mais são do que esse julgamento midiático. Às vez ou outra, se sabe que a acusação sai primeiro na televisão do que sai do que chega ao próprio acusado. E também essa questão do mundo dá voltas, né? Existem situações que são muito interessantes, porque em dado momento da Lava Jato se dizia que o que importa, na verdade, é o conteúdo. Então, se aquilo foi divulgado e o conteúdo está ok, não tem problema ter vazamento. Mas quando vem a questão do hacker, aí o conteúdo já não é o que importa. O que importa é como essa prova foi obtida, o que é sintomático e, no mínimo, estranho. Então, passamos por esses pontos, dizendo desses requisitos que nós entendemos, e que quem escreveu sobre isso antes, como o professor John Komoroff, que é um professor de Harvard, enfim, tem um trabalho substancial sobre isso, delimita, e ali a gente entra nas especificidades do caso e também só dos dados que são públicos, né? Porque existe uma série de questões que são tratadas apenas no âmbito do processo e que são dados que, para mim, pelo menos, são chocantes, né? São situações que o gestor, ele recebeu algo próximo de 1.200 processos em tribunais de contas, 25 sindicâncias no órgão que regulamenta a profissão dele, foram respondidos mais de 2.800 ofícios requisitórios de informação à pasta, instauradas 70 inquéritos civis públicos na esfera estadual, 2 na esfera federal, e em meio a tudo isso, greve de médicos e matérias jornalísticas à torta e ao direito, e tudo isso num lapso temporal de algo próximo de 18 meses. Então, em síntese, esse é um cenário da obra, né, dos acontecimentos, num espaço absolutamente curto de tempo, que indica, né, para nós, fazendo um estudo demonstrativo das situações, dos requisitos e dos itens, que há muito mais
nessa situação do que simplesmente os números. E por trás de tudo isso, uma pessoa arrasada, né? Um servidor público de carreira, um médico que dedicou a sua vida e dedica à saúde pública, que optou por isso. E quando chega para a gente, né, para que nós pudéssemos atuar, para nós foi uma imensa satisfação, porque é alguém que já admirávamos muito antes. Então, é basicamente isso que nós tratamos no artigo. E, ao final do artigo, são expostas aquelas questões, que são questões que nos foram colocadas, né, pela audiência, e a gente foi respondendo uma a uma. Então, em linhas gerais, de uma forma sucinta, foi isso que nós apresentamos no artigo, e aqui fica o meu convite para a leitura do texto, do livro, e um agradecimento muito especial a todos que possibilitaram que hoje estivesse aqui falando. Então, eu devolvo a palavra para a professora Helena, e já dizendo da minha alegria de revê-la, ainda que virtualmente, da tristeza que é de não ser na nossa casa, na universidade, mas oxalá que em breve possamos estar juntos para nos encontrar, para fazer bons debates. Agradecer ao Fabiano também pelas considerações. Eu acho que o Fabiano sempre foi alguém que, com uma visão à frente, né, das coisas. Eu acho que ele vai ser um dos precursores numa categoria jurídica diferenciada no direito do trabalho. Mas isso o tempo vai dizer quem está certo. Então, muito obrigado pelo convite e pela possibilidade de aqui estar falando. Obrigada a você, Elias. É sempre um prazer recebê-lo também. Você, como egresso do programa, é sempre participante, você está sempre dentro, não tem isso de nos abandonar, você está sempre, sempre permanente do programa. Bom, eu tenho uma pergunta para o Fabiano, né, que diz que eu vou ler a pergunta. Será que essas inúmeras derrotas dos trabalhadores não correspondem à diminuição da importância dos próprios trabalhadores como pauta política nacional? Bom, eu passo a palavra ao Fabiano, pedindo que o Fabiano responda essa questão. E, bom, enfim, se não houver outra questão, eu já peço que você aproveite para se despedir. Tá. Bom, essa pergunta daria para a gente escrever um livro, tentar responder, né, porque realmente é uma pergunta bem complexa, né, mas eu creio que aí tem dois fatores, né? Eu acredito, sim, que os trabalhadores hoje não são a pauta política do país, isso tem um reflexo imediato, tanto assim, né, que a gente percebeu uma situação que eu não acreditaria que eu vivenciaria isso um dia, mesmo num governo que se autoproclama de direita ou conservador, enfim, né? É que todas as legislações que foram necessárias agora na pandemia, por exemplo, não teve participação de trabalhadores, o governo não chamou as entidades sindicais nem os trabalhadores para negociar, para opinar acerca daquele assunto. E a gente tem visto que esse tem sido o parâmetro no Brasil de 2017 para cá, em que só o empresariado é ouvido, né, parecendo que os trabalhadores não têm importância. E creio que o enfraquecimento que os sindicatos tiveram com a reforma trabalhista de 2017 tem muito a ver com isso. Então, eu concordaria com o colega e eu aproveito aqui, encerrando a minha participação, para cumprimentar a exposição do Elias Menta, que foi muito interessante, como foi também o artigo dele, o caso que ele trouxe, né? E também cumprimentar o nosso reitor, Edivar Madureira, e meu querido amigo Rafael Lara. O Rafael
professora Helena, se a senhora me permite aqui quebrar o protocolo só 30 segundos, né? Mas, à vontade, adoro quebras de protocolo. Eu queria só contar uma historinha aqui, né? Rápida. Em janeiro de 2019, né? Janeiro de 2019, 18, né? Quando começou o programa, a primeira turma do programa de doutorado, eu liguei para o Rafael, falei, Rafael, vamos fazer uma seleção lá em Brasília, é um pouco caro o doutorado, mas acho que compensa, eu quero fazer. E aí o Rafael falou, não, você larga de mão disso, vai ter Eu fiquei sabendo que está para sair o edital lá do Programa de Direitos Humanos e a gente vai estudar junto, né? Então, foi uma passagem minha muito gostosa com o Rafael, porque eram só 10 vagas para o programa, né? E com uma concorrência muito, muito alta, e do primeiro ao último dia a gente estudou junto, trocamos resumos, né? Então, deixar um depoimento que eu acho que a gente, na academia, no estudo, né? A gente tem que ter esse espírito, né, de cooperação, de solidariedade, nada de concorrência, né? E eu acredito que esse livro mesmo que vem a lume hoje, né? Ele é um reflexo desse sentimento, né? De cada um trazer ali sua cooperação, todo mundo tem seu espaço, né? Um respeito mútuo, né? Com a orientação dos professores, e então eu queria com isso deixar um abraço também para o Rafael, que colaborou para esse livro sair. Muito obrigada, Fabiana. Acho que essa história, né, que quebra protocolo é muito conveniente, porque ela é muito a cara do nosso programa, né, assim, desse esforço conjunto, colaborativo, e também disso que você disse, eram apenas 10 vagas, e ainda as vagas são sempre poucas, né? O que significa que os nossos alunos, vocês, no caso, são pessoas que estudam muito e que, exatamente por isso, estão aí produzindo conhecimento, discutindo publicamente esses temas que são cruciais, que são fundamentais para a democracia hoje, para os direitos humanos, para a gente construir conhecimento e uma forma de vida melhor para todos nós, mais justa, mais equilibrada, mais respeitosa. Então, muito obrigada pelas suas palavras. Elias, passo a palavra a você, se você quiser ainda dizer fazer uso, dizer alguma coisa. Só agradecer, né? Eu acho que não tem muito mais o que dizer. Foi, para mim, uma satisfação passar um pouco da noite de quarta com vocês. Espero que, no curtíssimo prazo, repito, na verdade, né, que no curtíssimo prazo possamos fazer isso presencialmente. Sim. Mas uma alegria voltar à casa da qual me reconheço e do programa que tanto afeto tenho, e ainda tomara que a interação dos alunos seja a mesma, né? Me lembro que quando estudava, cada um traduzia uma página dos textos que vinham de língua estrangeira, um corria atrás de um negócio, todas as leituras eram compartilhadas, porque no fim todo mundo quer a mesma coisa, né? Quer sair bem, entrar bem e ter afeto. Então, muito obrigado pela oportunidade de voltar a essa casa. Obrigada a você também, Elias. Você está sempre conosco, como já disse. É muito bom ouvir também você falar com esse carinho em relação ao programa, né? A gente sabe que os programas de pós-graduação são bastante exigentes, e com isso, algumas vezes, o corpo sente-se um pouco exigido demais, mas é justamente por esse espírito de cooperação, de solidariedade, que a gente consegue enfrentar as exigências. E um programa de pós-graduação precisa ser exigente, sim, porque nós estamos aqui formando a vanguarda do pensamento, a vanguarda daqueles que vão trabalhar nas universidades e nos setores públicos e privados, mas com uma responsabilidade muito grande de produzir conhecimento, de trazer coisas novas, de dialogar com os demais. Então, obrigada
pela sua participação aqui, Elises. Tenho certeza que você, profissionalmente, segue aí desenvolvendo aquilo que, enfim, o seu mestrado lhe proporcionou. E, finalmente, eu quero passar também a palavra ao Osmar, meu colega, com o qual dividi a disciplina. Foi um prazer, Osmar, trabalhar com você ao longo de 2 anos, né, durante seu pós-doc, mas em especial nessa disciplina e na realização desse livro. Eu acho que esse é um momento especial para a sua pesquisa e também para nós do programa, porque, de alguma maneira, repercute a sua pesquisa, o seu tempo conosco, repercute publicamente, né? Quer dizer, não é apenas um trabalho muito bem feito de pesquisa e de docência, no sentido de formação dos nossos discentes, mas também é uma maneira de levar para além dos muros da academia, né? Levar para a sociedade uma discussão acadêmica. E você participou intensamente na elaboração do livro, né, que tem este papel de ampliar o diálogo, né? Quer dizer, aquele diálogo que nós fazíamos dentro da sala de aula com 20 alunos, agora repercute amplamente. E você contribuiu imensamente para isso. Muito obrigada, Osmar. Professora Helena, os agradecimentos são meus, especialmente ao programa de pós-graduação interdisciplinar em Direitos Humanos, na sua pessoa, e através dos seus vários professores que tornam essa casa institucional um exemplo de humanidade, né? Então, é o tipo de experiência que você entra de uma maneira, um porte, e sai dessa experiência com uma outra postura, uma outra dimensão, mais enriquecida, mais humanizada. Então, eu tive o prazer de, durante esse tempo, aprender e trocar, intercambiar, e nesse processo tornar ainda mais rico essa experiência da jornada humana, contribuindo melhor para uma vida mais saudável, né? E para você próprio, para a sua família, para do seu relacionamento direto também. Então, essa experiência dessa disciplina com o lançamento desse livro exemplifica o típico caso em que o professor ele se realiza no sucesso dos seus alunos. Uhum. Então, a publicação do livro com artigos tão instigantes, tão emblemáticos, superaram a dimensão daquilo que se esperava pela disciplina em si. Uhum. A disciplina ganhou uma dimensão muito maior, mais complexa, uma teia mais imbricada, de relações que foram se revelando no decorrer da experiência, da reflexão, do aprendizado, da troca de opiniões, né? Então, opiniões diversificadas, com profissionais de várias áreas, que permitiram tecer uma obra que eu acredito que ela é emblemática. E sendo uma obra, assim, tão interessante, ela abre as janelas, as portas, para um descortinar de novas oportunidades, né? Então, nós queremos discutir como sair dessa sociedade elitista, que tem um poder global, que pretende a dominação a partir de uma elite poderosa e riquíssima, bilionária, sobre imenso contingente de pessoas que passam por todo tipo de privação, da fome ao desemprego, o desalento, a falta de habitação, de saúde, de escola. E isso leva a um mundo pouco solidário, um mundo muito materialista no sentido da busca por prazeres tão momentâneos, tão baseados no dinheiro, né?
Então, essa experiência, essa troca, esse intercâmbio materializado nesse livro, a partir de um tema tão complexo, ele, na verdade, representa uma esperança, né? Então, nós gostaríamos que esse trabalho trouxesse essa esperança, esse descortinar a crença de que o mundo será melhor amanhã, não pior. Então, eu só tenho a agradecer a todos, aos coautores, né, pelo magnífico trabalho apresentado, aos professores, à professora Maria Helena em especial, ao Programa Interdisciplinar em Direitos Humanos da UFG, à própria UFG, a nossa casa-mãe, aquela instituição que forma tantos profissionais, né? E nós gostaríamos de fazer esse momento assim, um momento de consolidação do prazer em ser parte da universidade. Né? Então, gostaríamos de agradecer. Muito obrigado ao UFG, muito obrigado ao mundo democrático, muito obrigado à luta do povo pela democracia. Vamos consolidar essa democracia, vamos avançar, vamos impedir os retrocessos, vamos olhar para o futuro com um olhar mais esperançoso, acreditando no ser humano. Obrigado. Muito obrigada a você pelas palavras, Osmar. Acho que você encerra, né, de uma maneira muito boa, nos trazendo justamente essa mensagem de luta e de esperança. Né? Nos cabe, de fato, agir. Né? Então, para encerrar essa live, com muito orgulho, com muito gosto, com muito prazer, essa live de lançamento do livro O Lawfare como Ameaça aos Direitos Humanos, que é produto da produção de conhecimento realizada dentro de uma disciplina ministrada no programa de pós-graduação em Direitos Humanos da UFG. Então, com isso, eu agradeço o apoio da ESO-AB, na pessoa do Rafael, agradeço a própria UFG, na pessoa do professor Edivar, que sempre apoia todas as causas de direitos humanos, em particular ao nosso núcleo, ao nosso programa. Agradeço a cada um dos alunos e alunas que se inscreveram e levaram a disciplina conosco de uma maneira tão entusiasmada que nos fizeram pensar no livro. Aos palestrantes que durante o semestre fizeram suas palestras e depois ainda publicaram conosco, a todos aqueles que nos ajudaram não apenas na correção do texto, né, porque essa é uma tarefa dos professores da disciplina, mas depois na avaliação dos textos e nas sugestões para melhorias dos textos para publicação. Então, é todo um trabalho que foi desenvolvido, que não se encerrou na disciplina, mas que seguiu ao longo ainda do segundo semestre de 2021 e foi finalizado agora na publicação do livro. Vocês recebem aí o produto de uma investigação, de uma pesquisa que está sendo feita ao longo desse ano com muito gosto. Né? E estimulo a todos que leiam os textos e entrem em contato conosco. Nos vemos em breve, logo teremos outras lives sobre muitos outros temas. É sempre um prazer tê-los todos conosco. Muito obrigada a cada um, a cada uma, e boa noite.